e vice-prefeito da região para serem entrevistados. Estão aqui presentes hoje Ferdinando Lima Carvalho, conhecido como Nininho Carvalho, e Dr. René Alencar, candidato a vice-prefeito, pré-candidato a vice-prefeito da cidade de Parnamirim. Isso, a querida Parnamirim, nossa cidade vizinha aqui, que nós temos muitos amigos. E nós vamos entrevistar os pré-candidatos de toda a região. Lembrando que a semana que vem nós temos candidatos de Belém e de Serrita para serem entrevistados aqui no Ponto de Vista. Bom, para darmos início a esse programa, nós vamos começar conversando aqui com um pré-candidato a prefeito da cidade de Parnamirim, Nininho Carvalho. Vamos chamar de Nininho, né, porque o nome dele é Ferdinando Lima de Carvalho, mas nós vamos chamar de Nininho Carvalho, como ele é conhecido em Parnamirim há muitos anos. Nininho, antes de começar, eu queria que, em um breve relato da sua história, a sua história não política, a história de Nininho. Como foi que Nininho surgiu, o que foi que Nininho trabalhou, o que foi que estudou? Conta pra gente. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham pelo Facebook, YouTube, né, da CineTV. E, William, é um prazer estar aqui nesse programa Ponto de Vista. A gente já vem vendo outros entrevistados que por aqui passaram, né, e você tem feito um trabalho com grande zelo pela causa pública, dando a oportunidade a todos. E aqui, cada um que venha externar seu ponto de vista. E aí agradeço essa oportunidade. E dizer que Nininho, né, Carvalho, como eu sou conhecido em Parnamirim, esse apelido foi minha saudosa avó paterna que me deu. E a trajetória de Nininho está ligada à sua família, a seu pai, Dezinho, muito conhecido em Parnamirim, e a sua mãe, Maria Ineide. Dezinho, meu saudoso pai, um homem simples que morou na área rural por muito tempo, veio para a cidade aos 15 anos e logo cedo começou a trabalhar. Prosperou, se tornou um grande comerciante, um empresário de sucesso no nosso município. E entrou na política, foi vereador por vários mandatos, foi vice-prefeito e foi prefeito da nossa querida Parnamirim. E foi aí que Nininho começou a ver essa tão bonita atividade. Porque meu pai exerceu esses mandatos, exerceu perto do povo, né? Perto, precisamente, daqueles mais necessitados. E aí foi que ele abriu a porta da sua casa, e aí a gente passou a conviver com pessoas de todas as esferas da sociedade. Mas o que predominava eram pessoas simples, pessoas humildes. E minha convivência se deu por isso, né? Por essa oportunidade de ouvir pessoas de vários segmentos. E depois Nininho foi para Recife estudar. Meu primeiro curso foi de medicina veterinária. Tive que abandonar porque não aguentava o formol e também porque comecei a trabalhar no Bandep. E eu via que não tinha uma relação do curso de veterinária com o banco. E aí fiz o novo vestibular e terminei, né, Ciências Contábeis. Exerci por um período muito pouco o curso de contador e depois ingressei no banco do estado de Pernambuco, o Bandep, onde trabalhei por 14 anos. Comecei como auxiliar administrativo. Fui chefe de seção, chefe de serviço, caixa, coordenador de caixa, tesoureiro e terminei, quando eu saí do banco, eu era gerente administrativo. Então, isso para mim já foi um aprendizado nesses 14 anos. E depois que eu saí do banco, passei um período aqui na Imobiliária Rocha, onde a gente implantou a ISO 9002, que é um selo de qualidade que a empresa foi buscar, né, para mostrar que estava numa linha de buscar novos conhecimentos, de fazer serviço com qualidade.
passei um período curto até a certificação e depois, né, fui trabalhar na Secretaria de Recursos Hídricos. Eu assumi um cargo de consultor administrativo financeiro num contrato com o Banco Mundial. Esse momento foi muito importante para mim. Foi importante porque a gente também precisa se capacitar, buscar novos conhecimentos. E nessa atividade eu tive esse momento, né, de participar de vários congressos, de vários cursos. Viajei muito Brasil afora, né, ia para congressos em Maceió, frequentemente estava em Brasília, né, e aí foi onde a gente vê a relação do Estado e do município com o governo central, que fica em Brasília. A necessidade dessa interação, dessa proximidade que tem que existir. E aí, depois da Secretaria de Recursos Hídricos, fez um concurso para o Tribunal de Justiça, onde foi aprovado, e ainda hoje sou funcionário. Estava no governo do Estado, exercendo o cargo de assessor, até pouco tempo, e cargo este que me permitiu uma aproximação mais dos prefeitos da região, de olhar a grandeza do que é o Estado, as ações que o governo desenvolve, né, e de chegar perto da população. Então, a gente tem que ter um olhar focado sempre em buscar uma atividade privada, como eu fui, e da atividade pública, né? Então, isso daí me ajudou muito a me construir como ser humano, de um aprendizado que a gente leva para a vida toda. E esse aprendizado, essas oportunidades que eu tive, foi muito importante quando eu exerci o papel de prefeito no meu município. Foi com essa visão, essa perspectiva de trazer para o nosso povo as ações que outros municípios conseguiam e Parnamirim não. Mas, pelo contato, pelas oportunidades que eu tive, fez com que a gente fosse buscar e fizemos muito por Parnamirim no período que eu fui prefeito. Muito bem. Está aí Ferdinando Lima de Carvalho, Nininho Carvalho, na sua apresentação. E agora nós vamos à apresentação do pré-candidato a vice-prefeito da cidade de Parnamirim, Dr. René Alencar. Dr. René, o senhor muito conhecido como presidente da Casa do Estudante de Pernambuco, inclusive um presidente que é elogiado em todos os lugares que a gente anda. O pessoal fala, doutor René, que foi presidente da Casa do Estudante e fez uma gestão que ficou marcada. Além disso, o senhor é um advogado de sucesso, conhecido em todo o sertão pernambucano, e agora pré-candidato a vice-prefeito da cidade de Parnamirim. Conta pra gente um pouco da sua formação e dessa história. Boa noite a todos. Boa noite, William. Boa noite, Nininho. Boa noite a todos internautas que estão em casa nos assistindo. Boa noite à minha esposa que está aqui comigo, a Tassiana, a esposa do Nininho, que está nos acompanhando, também presente aqui. E eu quero dizer que René, William, é uma pessoa carente, uma pessoa que nasceu no povoado Barro, no município de Parnamirim. Morei nesse povoado até os 7 anos de idade. Minha mãe foi ensinar no Barro no ano de 77. E lá conheceu meu pai, que é da região, Fernando, pessoa que eu me orgulho muito. E se casaram e moraram no Barro, ela professora, ele fazendeiro. E eu nasci no Barro, morei no Barro até os 7 anos, depois viemos para a cidade, onde a gente residiu até os 15 anos, onde eu fui morar em Recife, adquirir conhecimento, buscar. Que eu devo tudo isso ao incentivo de minha mãe, que é professora e que sempre viu na educação a saída. E lá naquela época ela já estava certa. Porque se não fosse a educação, eu não estaria aqui. A gente não teria vencido na vida, não tinha se formado, não tinha conseguido nosso sonho. Então fui muito cedo para a Casa do Estudante. Fui com 15 anos morar numa Casa do Estudante, onde meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. Então minha mãe exerceu o trabalho de pai e de mãe ao mesmo tempo. E ela trabalhava numa sala de aula, manhã, tarde e noite, para me manter em Recife. Então, isso aí fomos com 15 anos para Recife, como eu falei. Morei por 10 anos na Casa Estudante, onde fiz o 2º grau e
fiz o vestibular para Direito, passei no vestibular e me formei em advogado. Depois regredi para o Sertão, no ano de 2013, e a gente tem escritório hoje em Parnamirim e em Salgueiro, e atende toda a região. Então, a política apareceu quando a gente começou a militar na faculdade, a gente já fazia parte do DCA, depois na própria Casa do Estudante, onde os próprios colegas da Casa do Estudante, meus amigos, que hoje a maioria está comigo, me apoiando nessa luta, nessa renovação, vários e vários amigos aí formados, não vou citar nome de ninguém para não ser injusto com alguns, e a turma de Parnamirim se reuniu e eu fui para a faculdade. Quando eu cheguei, eu era presidente, eu era candidato a presidente da casa. A turma se reuniu e me escolheu o meu nome para ser o presidente da Casa Estudante. E ali a gente fomos para a eleição, conseguimos vencer as eleições, que estudante é uma batalha muito grande, a disputa eleitoral, e fizemos uma gestão que ainda hoje é guardada historicamente como uma das melhores gestões da história da Casa do Estudante. E isso é provado porque agora, no mês de agosto, a Casa do Estudante completa 87 anos. Há 2 anos atrás, quando ela completou 85 anos, a gente foi chamado na Casa do Estudante, eu fui até Recife e recebi o prêmio do governador, na época, William, há 2 anos atrás, como os 3 melhores presidentes da história da Casa do Estudante. Então, entre 40 presidentes, a gente foi escolhido entre os 3 melhores da história. Então, isso aí me orgulha muito. Por quê? Porque a gente sabe ter o zelo com a coisa pública, a gente quer o bem da coisa pública, a gente trabalhar pela coletividade. E naquela época eu era uma pessoa carente, uma pessoa pobre, uma pessoa que minha mãe mantinha no maior sufoco. Eu morava num quarto com 11 estudantes. Então a gente venceu. Para a gente estar aqui, a gente venceu, a gente sofreu, mas com determinação a gente conquistou nossos objetivos. E naquela época a gente administrava, o orçamento da Casa Estudante era R$500 mil. Uma pessoa carente e administrar um recurso desse, e graças a Deus todas as nossas contas foram aprovadas, sucesso, e ainda hoje a gente é reconhecido por todo esse trabalho. Então, se a gente não tivesse um berço, não tivesse formação, a gente se perdia numa situação dessa. Então, hoje, a gente está realizado profissionalmente, financeiramente, familiarmente, a gente chegou, que é o momento de a gente contribuir pelo coletivo, ajudar a política do nosso município. Então, o que leva um advogado bem-sucedido se entrar para a política, querer se tornar vice-prefeito de uma cidade? O que foi que motivou isso? O que foi essa chama? William, trabalhar pelos mais carentes e pelo melhor do nosso município. Isso é um sonho, isso é um objetivo que a gente tem na vida. Sempre fazer o bem para o próximo. Então é isso. Que me tira da minha zona de conforto. Não preciso da política, não preciso de salário de político para mim sobreviver. Uhum. Eu tenho o meu escritório, sou bem, graças a Deus, com o meu esforço, com minha dedicação, com as pessoas que trabalham comigo, a gente tem isso. Então, hoje a gente está entrando na política, não por egoísmo, não por sentimento pessoal, mas sim com a intenção de ajudar. A gente quer contribuir com o Parnamirim. A gente quer implantar em Parnamirim uma gestão técnica. A gente quer que todos os salários sejam pagos em dias, aos funcionários, aos servidores, aos fornecedores. A gente quer os serviços essenciais funcionando, a saúde funcionando, a educação funcionando, a infraestrutura funcionando, as estradas do nosso município funcionando. Então é para isso que a gente sai na nossa zona de conforto, para a gente trabalhar para o coletivo. É isso que eu penso. A história que a gente montou na Casa Estudante ainda hoje está marcada, se Deus quiser, a gente chegando lá, com todo o apoio, com toda a força política, com todo o conhecimento do nosso amigo Nininho, a gente vai chegar lá e vai fazer uma gestão diferenciada, uma gestão voltada com o que a lei manda, que é ter zelo pela coisa pública e saber empregar a coisa pública no local certo, no momento certo e na hora certa. É isso que eu acredito, que se Deus quiser a gente vai conseguir fazer isso. Muito bem. Voltando aqui para Nininho. Nininho, você foi primeiro, antes de ser prefeito, por 2 vezes, você foi vice-prefeito. Conte para a gente essa experiência de ter sido vice-prefeito de Parnamirim. No momento em que eu fui convidado para ser vice-prefeito, isso em 2004,
a gente já militava, né, na política, participando, contribuindo, porque minha família estava envolvida na política. Nessa época já não existia mais meu pai, faleceu em 99. Mas meu irmão Fred era vereador. E aí a gente estava envolvido, de toda maneira, na política de Parnamirim. E aí foi quando surgiu o convite para eu participar da chapa, na época do então candidato a prefeito, Fernando Cabral, e firmamos essa aliança e construímos 4 anos da gestão de Fernando, quando foi o último ano, em 2008, a gente se afastou e foi buscar um caminho para ser candidato a prefeito, Fernando também, e aí a gente seguiu na trajetória nas eleições de 2008 e depois de 2012, sendo reeleito. Muito bem. E depois de vice-prefeito, você teve 2 mandatos já, agora como prefeito de Parnamirim. O que foi que você conseguiu, enquanto prefeito de Parnamirim, trazer para Parnamirim efetivamente? Olha, eu acho que todo parnamirinense que está na política tem um sonho de exercer e construir para a população. E em 2009, quando a gente assumiu, em 2009, primeira viagem nossa foi para Brasília. E foi lá em Brasília que a gente fez os contatos com alguns deputados federais da região, e também a gente tinha um ministro, o ministro Zé Múcio, que não deu a oportunidade, abriu as portas, nos encaminhou para vários ministérios, e aí a gente conseguiu buscar as oportunidades para Parnamirim. E esse caminho foi muito importante, porque já em 2009 a gente já começou a trazer obras para Parnamirim. E foi uma sequência durante os 8 anos. De obras e de obras e ações voltadas para o nosso município. Ações na área de abastecimento d'água, de infraestrutura com calçamento, asfalto, na área da educação com construção de creches, de escolas, de aquisição de transporte escolar, vários ônibus que a gente conseguiu ao longo desse período, né? Aquisição de cadeiras escolares, e melhorar as atividades até para os alunos e os professores, né? Colocando ar-condicionado nas salas. Foi na nossa gestão que foi iniciado esse processo e concluímos na escola infantil colocando ar-condicionado em todas as salas. Isso, para mim, eu fiquei muito feliz, mas ainda porque os indicadores que a gente estava previsto para Parnamirim alcançar em 2020, nós conseguimos 7 anos antes. Então, mostra que a gente estava no caminho certo, porque não só foi a parte de infraestrutura, foi a parte dos indicadores também que favoreceu. E naquela época, né, todo início do ano letivo, se fazia capacitação, né? Chamava os professores, chamava a secretaria de educação, sempre convidávamos um consultor da área de educação para vir dar palestra, para vir orientar, e essa interação é muito importante para o crescimento profissional também dos professores. Então, ganha os alunos, mas também porque a gente teve essa unidade de buscar uma melhoria para os professores, de capacitar os professores, né? Tivemos um plano de cargos e carreiras em 2009, jamais visto no município, né? E aí a gente reconheceu o valor do professor. E é desta forma que a gente continuou trabalhando. E a gente foi para a saúde. Hoje, todos os PSF, né, que tem no nosso município, todos são próprios. Nós construímos PSF no Jacaré, PSF na Coab,
né, no Leopoldina, que fica ali em frente à universidade, outro que foi finalizado depois, ali no alto da caixa d'água, já finalizado por Tássio. Então, a gente deu condição melhor para as pessoas trabalharem, os profissionais de saúde, mas também visando atender melhor, né, a população. E essa preocupação foi uma preocupação pertinente durante toda a nossa gestão. E hoje você anda em todo o povoado, todo o distrito do nosso município, você vai encontrar uma obra realizada por nós. Eu fico muito feliz porque eu consigo enxergar o quanto a gente mudou a cara de Parnamirim. Você chega na cidade e você entra ali na bomba, você começa a ver a requalificação das praças que a gente fez, implantação dos quiosques, né, valorização das pessoas. A gente colocou uma Bíblia, onde se tornou um ponto turístico ali nessa localidade, e a gente vê o movimento que existe hoje, mas existe porque a gente deu as condições para que isso acontecesse. Então, é dever nosso sempre procurar fazer, sempre procurar melhorar, trazer o turista para a nossa cidade, acolher melhor as nossas pessoas e oportunizar para os donos de bares, restaurantes, né, uma clientela melhor. E aí a gente vê que isso começa a gerar renda, ele começa a empregar mais, e essa atividade vem crescendo, e é isso que a gente quer, a geração de emprego, de melhoria de renda, que as pessoas tenham mais oportunidade, e isso a gente procurou fazer em todos os setores, em todas as áreas. Para você ter ideia, a gente tem um povoado do Matias, um povoado mais distante da cidade, fica a 72 quilômetros, mas tivemos um olhar para essa localidade, né? Lá tem creche construída por nós, tem quadra construída na nossa gestão, tem abastecimento d'água do São Francisco, né? Posto dos Correios que implantamos lá, colocamos uma ambulância para atender a população, construímos mais de 10 casas, tirando a casa de taipa e dando uma casa de qualidade às pessoas, fora poços, construção de barragens, de açudes, e isso a gente construiu durante todo esse período, fora calçamento que fizemos, e muito mais, né, muito mais a gente fez em todo o município. E eu falo do Matias, mas você vai para Quixaba, está lá a construção de uma escola 6 salas de aula, está lá a antena da Vivo, que a gente colocou no povoado do Matias e no povoado do Jacaré. Hoje, aquela região do Barro, Quixaba, e aquela região circunvizinha desses dois povoados, né, eles conseguem falar porque o sinal da Vivo está chegando para eles. E aí é isso que a gente vê, a construção de um ginásio, a gente iniciou e vai ser concluído, né, esperando o Ministério da Educação liberar o restante para que possa ser concluído. Né? Tássio vem buscando esse recurso que está travado, mas sai com certeza e vai ser concluído aquele ginásio poliesportivo que vai ser entregue mais uma grande obra àquela comunidade. Então, são essas ações que a gente trouxe para Parnamirim e que a gente conseguiu levar para todos os povoados e todos os distritos. Se eu for falar aqui a quantidade de obra, meu amigo acaba. William, né, o programa acaba e a gente não finaliza. Mas bem. Depois eu vou lhe mandar os jornais onde a gente fez um elenco de todas as ações que a gente desenvolveu nesses 8 anos. Mas o povo de Parnamirim sabe, né? O povo de Parnamirim usufrui dessas ações que a gente trouxe, né, na parceria com o governo do Estado, com o governo federal, e é essa parceria que tem que ser cada vez mais fortalecida para que as ações cheguem à população. O objetivo é fazer pelo povo. Naquela época você não tinha sido assessor de governador, então talvez você não tivesse tanta experiência. E agora, depois de ter sido assessor de governador, você acha que caso torne-se prefeito no próximo ano, você consegue alencar mais recursos estaduais e federal? A nossa experiência não é só por a gente estar mais velho a cada ano. Né? É pelo que a gente adquiriu, né, de conhecimento, de relação interpessoal, de conhecimento das ações do governo do Estado, do governo federal, porque você tem que ter um olhar dentro do governo para saber a quantidade de ações que cada governo tem. São inúmeras ações.
Você tem que estar focado com sua equipe, né, dia e noite, olhando o que é que está aberto ali para você buscar aquela oportunidade. Porque muitas vezes existe um recurso, mas não é um recurso que dá para o Brasil todo. Poucos municípios vão ser beneficiados, mas é beneficiado quem chega primeiro, quem faz um bom projeto, quem tem um bom plano de trabalho, né? E quem consegue juntar toda a documentação necessária e atender todos os requisitos. E isso a gente conseguia os recursos, né, graças a todo esse envolvimento, né, que a gente comandava diretamente para que o município fosse beneficiado. Então, o gestor ele tem que ter um olhar dentro do município, mas também tem que ter uma visão de buscar os recursos para que a gente possa fazer o desenvolvimento do município. Muito bem. Agora vamos conversar um pouco com o nosso pré-candidato a vice-prefeito de Parnamirim. Doutor Renê, houve uma junção agora em Parnamirim entre o PT e o PSB, né? Você fazia parte do PT, inclusive nas últimas eleições você militou do outro lado. E agora o PT veio para o lado do PSB, aqui representado por Nininho. Como foi que aconteceu essa junção PT-PSB ou PSB-PT para essas eleições de 2020? Boa pergunta, William. Isso. Alô? Isso, pode falar. Boa pergunta, William. Esclarecedora para a gente tirar qualquer dúvida para a população de Parnamirim de que lado o PT está. O PT, mais uma vez de Parnamirim, tomou a posição correta e o PT não mudou de lado. Quero dizer a você que o PT continua no lado da centro-esquerda. O PT hoje é aliado ao PSB, que é um partido de centro-esquerda, que luta no Congresso, junto com o PCdoB, com o PSOL, com o PDT, para que cada dia tenha melhorias para o trabalhador, para o homem do campo. Uma das lutas maiores foi manter a aposentadoria rural na reforma da Previdência. Então, foi esses partidos, foi o PT junto com o PSB, com o PSOL, com o PCdoB, que fizeram esse trabalho lá e mantiveram a mesma idade para o homem do campo se aposentar, a mulher com 55 e o homem com 60 anos. Então, foi com esse sentimento de união nacional, estadual e municipal que nós fizemos essa união em Parnamirim. União essa que a própria cor mostra que hoje quem é quem em Parnamirim. Nossos adversários, futuros adversários, usam uma cor e nós permanecemos com a mesma cor. Então, só por aí você já vê a diferença de onde a gente está. Então, a gente permaneceu na mesma linha. Em relação a uma polêmica que houve, que o presidente do PT não acompanhou essa decisão do PT, na verdade, eu quero já esclarecer aqui que é ex-presidente. Então, o PT hoje tem 8 membros do diretório municipal que fizeram uma votação entre eles e decidiram se aliar ao PSB. Venceram por maioria. Então, por unanimidade, dos 8, 7 votaram a favor da aliança com o PSB e apenas o presidente, na época, não foi nem votar. Ele foi convocado por todos os instrumentos necessários, como e-mails, telefone, e não compareceu na votação. Então, foram 7 votos a favores. Então, o PT está legalmente apoiando o PSB em Parnamirim. Inclusive, recentemente, teve uma reunião do diretório municipal e já elegeu a nova diretoria do PT de Parnamirim. O vice-presidente Lindomar Santos, companheiro de guerra do PT, é o nosso presidente. Então, hoje, o ex-presidente não hoje, Pedro, que é nosso presidente, que era nosso presidente, é ex-presidente do PT. Inclusive, isso aí já está registrado no TRE. Para deixar bem claro. Ele não quis militar com vocês. O que o PT por maioria e não quis militar. Foi exatamente isso que aconteceu. O PT, ele tem o estatuto dele rege que as decisões coletivas devem ser seguidas pela maioria. Todos os filiados devem seguir. Então, a maioria, como eu falei, fez a aliança com o PSB e ele não seguiu. Deixou isso bem claro em reunião e registrado em ata. Então, como isso é uma infração ao estatuto do partido, que cabe a suspensão dele.
Muito bem. Bom, Mas eu quero dizer que a gente não tem nada contra a pessoa, a gente é um companheiro nosso, não foi expulso do partido, apenas ele seguiu um rumo diferente da decisão coletiva do partido. e como é que você está sentindo poder marchar agora junto com o Nininho, né, nessa pré-campanha que a gente está vivendo? Como é que vocês têm sentido? Como é que vocês têm se entrosado nesse momento? Na verdade, a relação que a gente tem, que eu tenho com o Nininho, é uma relação histórica e antiga. Como o Nininho falou, quando ele trabalhava no Bandep em Recife e eu era estudante, a gente já tinha essa relação de amizade, de companheirismo, a gente já conversava, a gente já saía, era amigos lá da época de estudante. E isso aí nunca mudou. Apesar de na eleição anteriores eu militei no campo, no outro lado, porém por ideologias partidárias e não por ideologias pessoais. Isso não quer dizer que nesse período não houve uma harmonia entre a gente. Então é uma pessoa que sabe fazer política. Nininho é um político diferenciado, é um político que não confunde o lado pessoal com o lado político. Então ele não é uma pessoa de criticar ninguém, de estar batendo no adversário, de estar indo de encontro à vontade do próximo. Então é uma pessoa que aceita, é uma pessoa democrática, é uma pessoa de diálogo, é uma pessoa aberta. Por isso a gente acredita nesse potencial e nesse diálogo que ele essa pessoa maravilhosa, uma pessoa de coração bom, uma pessoa que sempre pensa no próximo, uma pessoa que pensa no coletivo, que gosta do próximo e que trata os adversários com lealdade e jamais com grosseria e qualquer outro tipo de desavença. Muito bem. Voltando para Nininho. Nininho, Parnamirim é uma cidade conhecida pelos festejos também. No mês de julho tem a tradicional festa lá de Santana, não é isso? Que sempre trouxe grandes atrações, né? Eu lembro que as pessoas de todo o sertão do estado de Pernambuco iam para Parnamirim, porque para se encontrar com os amigos e também porque a festa sempre atraiu muita gente. Você pode contar do seu tempo como prefeito e o que você pensa futuro, caso seja o novo prefeito de Parnamirim. William, quando a gente iniciou em 2009 o nosso mandato de prefeito, a gente também queria fortalecer uma atividade que é importante e que existe no município, que é uma atividade turística, atividade cultural. E isso a gente procurou, através da secretaria, intensificar as ações para que a gente trouxesse e que a gente pudesse também envolver a turma jovem. A gente colocou lá na concha acústica várias atividades culturais, né? Fizemos o Festival do Centenário, né? Encontros e mais encontros, buscando tirar aquela população jovem, né? E dar a ele uma atividade cultural, um entretenimento. Da mesma forma, a gente também buscou intensificar mais as atividades para os idosos, né? E para as mulheres, buscando sempre fazer uma atividade junto com eles, que eles saíssem de casa um pouco, tivessem mais diversão, tivessem mais alegria. E aí também tem as festividades dos povoados. Todo povoado sempre tem a sua festa. E a gente procurou apoiar de forma intensa para que pudesse essa atividade levar para aquele povoado pessoas não só da cidade de Parnamirim, mas também de outras localidades, e que ali fossem gerar renda, fosse gerar oportunidade para quem tivesse com sua barraca, com seu comércio, com sua atividade comercial e pudesse lucrar com aquilo. E aí, em Parnamirim, foi uma coisa maior, mais grandiosa. E Parnamirim já tem um espaço adequado para essas atividades, que é o calçadão. E aí a gente buscou as parcerias com o governo do estado, governo federal, para que a gente proporcionasse à população de Parnamirim, porque aí não só o jovem é contemplado, mas todas as pessoas, né, elas se envolvem nessa atividade, porque é uma festa esperada durante o ano, que é a festa de julho. Esse ano, devido à pandemia, não teve. Mas a gente sabe da saudade que existe dentro de cada um por isso, mas a Covid
mostrou uma nova realidade para a gente. Então, essa atividade festiva é essencial para que a rede hoteleira, para que os restaurantes, para que os donos dos bares, né, tenham um rendimento maior, né, possam ter um ganho, possam, e com isso, fazer novos investimentos dentro do seu comércio, oferecer um cardápio mais variado. E dessa forma, a gente procurou fazer essas atividades culturais intensas, mas focando a questão da segurança, da organização, e que todos tivessem um horário para começar, um horário para terminar, de alegria e diversão. E, graças a Deus, o povo de Parnamirim sabe se comportar. A gente não vê violência, né? A gente não vê você tratando mal o visitante. Uhum. E é por isso que, cada ano, a festa de Parnamirim só fazia crescer e aumentar. E com certeza, isso vai ter uma continuidade, porque é preciso investir nesse setor para que a atividade comercial e hoteleira do município também tenha sua garantia de ter essa fonte de renda e gerar oportunidades para as pessoas do município, com novos empregos, né, com novas oportunidades aos trabalhadores do nosso município. Muito bem. Coisa boa, né? Parnamirim tem uma festa realmente que é lembrada em todo o estado. Obrigado, Nininho, por essas explanações. Conversando agora com o doutor Renê, nosso pré-candidato a vice. Doutor Renê, caso vocês consigam ser eleitos, não é, tem muita coisa para ser feita na pecuária, inclusive pecuária leiteira, que você já trabalha. Qual pode ser o estímulo da prefeitura nesse alinhamento de Nininho e doutor Renê, que pode acontecer no plano de governo de vocês, o que tem estabelecido em relação a essa pecuária leiteira? Conte para a gente. William, isso é um tema que a gente é apaixonado, né? Como eu falei, meu pai era fazendeiro, meu avô fazendeiro, então a gente tem um sonho de voltar para essa atividade. Então, hoje eu tenho a pecuária, eu também tenho, além da minha profissão, eu tenho uma pecuária que a gente montou em Parnamirim, coisas que o pessoal dizia que não dava certo, porém, graças a Deus, hoje a gente implantou um sistema que nossa fazenda hoje ela é autossustentável, então ela se mantém. E a gente olha para Bodocó, que é a maior bacia leiteira da região, e não tem a estrutura que Parnamirim tem, não tem a água que Parnamirim tem, não tem um rio perene, que é o Rio Brígida. Então, Parnamirim oferece todas as condições possíveis para a gente formar expandir essa área de pecuarista na região. Com isso, a gente vai gerar emprego. Isso gera emprego na mão de obra, isso abre mais lojas de ração, isso automaticamente, pra você ter uma ideia, Bodocó tem 22 lojas de ração, Parnamirim só tem 2. Uhum. Então, se a gente expandir isso aí, vai abrir mais, o comércio vai melhorar em Parnamirim, nessa área, e vai gerar mão de obra. Então, é nessa área que a gente pretende ajudar, incentivar os pecuaristas a sedimentar essa atividade em Parnamirim. Então, a gente tem que buscar o melhor em cada área. Nós temos que lutar para trazer indústrias para Parnamirim. Um exemplo que eu sempre digo, temos aqui a Tambaú em Custódia. Não custa nada a gente tentar lá em Custódia. Vamos montar uma filial em Parnamirim. Você vai ter o leite. Para que precisa para fazer doce e queijo? De leite e mão de obra. A gente tem a mão de obra Bahia e Ceará e o próprio Pernambuco aqui. Então, é isso que a gente precisa ir, atrás de empresas. A gente precisa criar quiosques na beira da pista, na margem da BR. Para quê? Para que seja uma forma de você vender os produtos gerados no município. Para você vender tudo derivado do bode, que é a carne, tudo derivado do leite na pecuária, tudo derivado do mel, tudo derivado da agricultura, de verduras, tudo. Então, Parnamirim tem como fazer um grande comércio ao lado da BR, para a agricultura e a pecuária do nosso município. Então, é isso que a gente precisa. Agora, eu digo isso com bem clareza. A gente tem que ir atrás disso e manter o município funcionando na sua totalidade. Nos serviços essenciais funcionando, na saúde, na educação,
folha de pagamento em dia, a gente precisa fazer nosso dever de casa e buscar essas alternativas. Não adianta a gente enganar a nossa população de querer resolver o problema de Parnamirim dando emprego em prefeitura. Isso aí não resolve o problema de ninguém. A gente precisa manter um curso preparatório para concurso permanente em Parnamirim, para que o filho de Parnamirim estude e adquira a sua independência financeira e profissional. Imagina um curso permanente, você passa no concurso de agente penitenciário, policial militar, corpo de bombeiro. Isso aí, aquela família vai adquirir aquela independência financeira. Essa é uma das propostas do plano de governo, então? Com certeza. Essa é uma das propostas do plano de governo. Eu estou só citando algumas por área, né? Uhum. Então, é com essa mentalidade, é com essa visão que a gente vai, com certeza, fazer uma gestão diferenciada. E isso a gente conta com a força política e o conhecimento de Nininho, que é uma pessoa que conhece Brasília, é uma pessoa que conhece o governo do Estado, é uma pessoa que conhece os órgãos estaduais e federais, aonde buscar recurso. Então, a gente tem que trabalhar na parceria. Prefeito e vice tem que ser, quando um está em Brasília, o outro está executando a mão de obra em Parnamirim. Quando o outro, e vice-versa. Não tem que ser vice para estar recebendo salário, não, sem fazer nada, não. Tem que ser um vice para administrar junto com o gestor. Então, é com essa visão que a gente precisa. E isso é um sonho. Aí volta aquela pergunta que você disse. Por que você quer entrar na política e não precisa da política? Porque eu penso nisso. Eu penso chegar em Salgueiro e Parnamirim dizer, rapaz, Parnamirim, o prefeito é muito organizado, que faz isso, aquilo. Eu chego em Serrita, dizer a mesma coisa, para a gente se tornar uma referência na região. É com esse sonho que a gente quer realizar e que a gente quer implantar. E eu tenho certeza que, com todo o conhecimento de Nininho, Parnamirim vai continuar sendo um canteiro de obras. Muito bem. Bom, chegou para a gente aqui algumas perguntas que a produção mandou, já está aqui no rádio, e uma das perguntas que alguns internautas estão fazendo é a seguinte: como foi que ficou a relação de Nininho e de Renê com o atual prefeito Tássio Pontes? William, muito boa essa pergunta do internauta. Para esclarecer ao grande público, né, que não teve conhecimento e muitos acham que teve uma divergência. Em nenhum momento houve divergência. A minha relação com o Tássio sempre foi próxima, sempre foi de união, sempre procurando ajudar, sempre procurando dialogar, sempre procurando construir o melhor para o nosso município. E quando o Tássio foi meu vice, a gente convivia quase que diariamente. Quando eu estava em Parnamirim, ou quando eu estava fora, a gente se comunicava por telefone. E aí passei a prefeitura para Tássio, né, tive que ir para Recife, questões de família, filho para estudar. E a relação com o Tássio continuava da mesma forma. Sempre procurando contribuir, procurando trocar ideias. Quando ele chegava em Recife, a gente sempre saía para almoçar, sempre se encontrava. E eu sempre estava lá também. Quando ele precisava ir a uma secretaria, a gente estava junto. A gente ia lá destravar alguma situação que fosse do interesse do município. E nesses últimos dias, né, quando a gente intensificou o processo de definição de candidatura, né, quem comandou isso, o processo, foi o prefeito Tássio Pontes. Né? A gente sempre dizia, Tássio, você é o comandante do processo. E ele assumiu esse papel e conduziu, né, conduziu até o fim. Foi buscando pesquisas, foi ouvindo a população, foi ouvindo os amigos, foi fazendo encontros e trocando ideia com o povo. E foi uma construção, isso daí, uma construção comandada por Tássio. Né? E aí nós, né, estávamos lá defendendo a decisão dele. Qualquer decisão que ele tomasse, a gente estava ao lado dele. Então, em nenhum momento houve divergências nem de pensamento, de forma nenhuma. A gente sempre convergiu, né, com o objetivo de construir o que Tássio decidisse. E, quando ele decidiu,
né? Ele veio fazer a comunicação a mim, né? E eu digo, tá, você está à vontade? Eu estou bem, né? Estou tranquilo, e a minha decisão, né, depois de ouvir, depois de escutar, né, o momento é seu, e nós vamos continuar da mesma forma, vou continuar dentro do processo, continuar junto, tanto que todos os dias a gente se fala, a gente troca mensagem, né, e ele é o comandante desse processo sucessório, né. Se o candidato foi eu escolhido, mas ele é o comandante do processo sucessório, né? E aí eu tenho certeza, né, que da forma do engajamento que ele já vem demonstrando, né, porque ele vem conversando com os amigos, vem conversando com a população e mostrando o caminho, né, e mostrando o porquê da decisão dele, né, e a gente respeita e a gente aceita e entrega a Tássio, né, todo o direito que ele tem, né, de comandar essa sucessão. Muito bem. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas nós já estamos aqui conversando há 50 minutos. Minha mãe, que é Dona Nega, e seu Delino, que com um café formaram todos os 7 filhos. 5 professores, 6 professores, que eu tenho o maior orgulho delas. 5 mulheres, estão todas nos assistindo. Um abraço para todas. Tia Odete, tia Lourdinha, tia Fátima. Então, são pessoas que sempre são nossa, como é que diz, nossa inspiração. E o lado de meu pai também. São pessoas, tia Taíta, tia Dailva, Tinei e tio Enes. Então, também são pessoas honestas, pessoas trabalhadeiras, pessoas que respeitam o próximo. É uma família pacata, uma família respeitadora, que gosta do povo e quer o melhor. Uma família que é respeitada na nossa região e no nosso município. Então é com esse sentimento de gostar do próximo, de cuidar da coisa pública, de querer o melhor para o coletivo, que a gente está entrando na vida, estamos com essa pré-candidatura, com esse sentimento, com o sentimento de não se beneficiar individualmente, e sim sempre buscar o melhor para o próximo. E Deus sempre é nosso guia. Eu sempre acredito que Deus, quando Ele quer que as coisas aconteçam, a gente tem que entregar, fazer nossa parte, entregar na mão dEle. Que o que está planejado para quem faz o bem, acontece. Muito bem. Parece que a mosquinha azul picou sua família, porque você tem uma irmã pré-candidata a prefeita lá em Barra de Guabiraba. Ela foi secretária de saúde por 8 anos e, segundo rumores, ela anda muito bem lá em Barra. A mosquinha azul picou, então você tem uma irmã pré-candidata a prefeita que tem tudo para se tornar prefeita lá em Barra, não é isso? Pois é, William, que coisa, né? Por isso que eu acredito na vida, eu acredito na honestidade, eu acredito na simplicidade. A gente, como eu falei, fomos criados na área rural, viemos para a cidade, fomos estudar com o maior sufoco na capital. Minha mãe ficou viúva, meu pai faleceu com 35 anos, uma pessoa querida demais na região. Você tem ideia, William? Meu pai é do povoado Barro, e ele deixou no povoado Barro, só com 35 anos, ele deixou 22 compadres. É muito querido, é muito você querido. Você vê como ele é muito querido. Então, infelizmente, Deus levou ele tão cedo e deixou essa missão com minha mãe. Então, fui estudar na capital, na Casa do Estudante, e lá depois foi minha irmã. Minha irmã se formou em enfermagem, veio trabalhar nessa cidade de Barra de Guabiraba, vizinho a Caruaru, próximo a Caruaru, 30 quilômetros, e se tornou secretária como enfermeira. Começou lá no PSF, depois foi coordenadora de enfermagem, depois foi diretora do hospital, depois secretária de saúde, e hoje é pré-candidata a prefeita de Barra de Guabiraba. E eu quero dizer, e ela é uma inspiração para a gente. Apesar de eu ter sido movimento estudantil antes dela, mas isso mostra, porque ela faz uma gestão pública lá na saúde, que o hospital público lá parece um hospital privado. Você chega, a porta é de vidro, a porta se abre, automático. Você só vê isso em hospital particular. Tem acupuntura lá. Tem acupuntura, você tem todos os PSF climatizados, novos, você tem remédios que
todo tipo de medicamento que não falta para a população. O médico, quando sai do plantão, William, ele sai 8 horas da manhã, ele passa na secretaria e recebe o cheque do dia. O pagamento do plantão dele é no dia. Não tem essa de esperar um mês para receber, não. E isso só com recurso público. Então, por isso que eu acredito que o dinheiro da saúde dá. Se souber gerir, se souber fazer, dá. Então, foi esse trabalho que ela desenvolveu na saúde, implantou todas as especialidades médicas lá. Um município pequeno tem 6 especialidades médicas, médicos 24 horas no plantão, tudo funcionando na saúde. Então, ela recebeu também o título das 3 melhores secretárias do Estado também, no nosso Estado. Então, ela é uma prova de que o serviço público, quando ele é feito com honestidade e pensando no próximo, ele dá certo. E é nisso que eu acredito e é isso que me faz vir para a política, trabalhar pelo coletivo. Muito bem, coisa boa. Obrigado, doutor Renê. A gente volta já para que você possa dar as suas conclusões finais. Mas Nininho foi acometido da Covid-19, né? E conta para a gente, até para as pessoas que estão em Parnamirim, aqui na região, que tem muita gente assistindo, como foi que você acha que adquiriu e como foi que você passou o seu período de quarentena e qual o conselho que você dá às pessoas em relação a doença Covid. A Covid-19 que você adquiriu, graças a Deus já se curou, né, da Covid, já está liberto desse vírus. Conte sua experiência para as pessoas, que é muito importante. Sempre tenho dito que a Covid-19, né, esse vírus veio para mostrar uma nova realidade a todos nós. E a gente, mesmo se cuidando, que eu sempre andei usando máscara, tendo os cuidados de usar sempre o álcool gel, mas mesmo assim fui acometido disso. E durante esse processo, a gente só veio realizar o exame quando minha esposa, Tassiana, ela testou positivo também para a Covid. Quando ela testou positivo, aí foi que eu e meu filho, Felipe, fizemos o exame. E aí deu positivo. O resultado saiu no mesmo dia, né, tanto para mim como para meu filho. E aí Tassiana já estava há mais dias, né, já cumprindo o isolamento, mesmo sem ter o resultado ainda. E aí cumpriu o período para frente, e nesse período em que ela estava acometida e cumprindo o isolamento, era eu que cuidava da casa. Né? A gente evitou levar pessoas que iam sempre fazer a limpeza, a faxina, né? Refeição, e eu passei a fazer esse papel. Você era quem cozinhava, quem limpava, para não ter ninguém que contato lá. Não diariamente, porque também a gente pedia quentinha no restaurante, tudo, mas eu preparava, e sei preparar. O café da manhã eu fazia com qualidade, servia lá, deixava lá na cadeira para Tassiana, ela abria a porta, e preparava um café especial também para meu filho. Então, foi um período que eu fiquei intenso dentro de casa, e essa convivência, assim, já depois de positivo, eu e Felipe, né, a gente sempre conversava, acompanhava ele assistindo os filmes dele, nas conversas, no YouTube, e aí eu achei um momento que a gente se aproxima mais do filho, né, da família. É um momento de reflexão, um momento que a gente pensa, a gente estava ali, né, voltando um pouco ao passado, e olhando o futuro. Tudo isso aí você tem tempo para isso. Né? Usava muito o celular, ligando para os amigos, né, e também atendendo às ligações, mensagens de otimismo, né, de energia positiva, de solidariedade, de conforto. E isso tudo é o que anima a gente, nos fortalece, né, para enfrentar essa situação inesperada. Mas conseguimos sair, graças a Deus, tanto eu e Felipe, e saímos sem sequelas, porque o período que eu fiquei, eu estava assintomático. Né? Assintomático, esse é um grande perigo, que a gente não sabe que está com o vírus, e você passa a conviver. Por isso que eu gravei um vídeo e pedi que as pessoas que tiveram contato comigo nos últimos
10 dias, procurasse a vigilância sanitária, né, para poder realizar o teste, para ver as recomendações que eles davam. E, graças a Deus, né, muitos pessoas que eu encontrei, eles diziam, não, Neninho, eu estive lá, estou bem, não tive sintomas. Então, muitos, né, muitos superaram tudo isso. E aí, hoje, a gente vê que a gente tem mais tranquilidade, né? Mais tranquilidade para entrar numa casa, para conversar com as pessoas, porque a gente já não oferece mais esse risco de transmissão. Né? Mas, mesmo assim, a gente vem utilizando, né, máscara, usando álcool em gel, né, seguindo as recomendações, né, da saúde. E esse período que a gente teve, a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária do município, né, sempre fazendo um monitoramento. Né. Parnamirim está bem cuidado, mas é um vírus invisível, não tem como você, né, barrar ele. É verdade. Né. E aí, esse trabalho que TAS vem desenvolvendo, com a barreira que ele implantou, né, com a Secretaria de Saúde e a equipe da Vigilância, um trabalho de visitas, de monitoramento, de acompanhamento, isso daí tem dado um conforto à população. Né? E isso a gente sentiu, que é muito importante esse papel desempenhado pelos profissionais de saúde no nosso município. Né? E aqui eu quero parabenizar todos da Vigilância Sanitária e toda a equipe da Secretaria de Saúde pelo papel prestado de assistência à população. E é isso, eu acho que, para mim, foi um momento que a gente vê, né, que o incerto, né, surpreendente, a gente surge sem a gente esperar. Né? Mas quando você tem Deus no coração, você consegue superar tudo. Né? Você consegue passar por tudo isso. E era isso que a gente fez. Né? Eu acho que com reza, com a solidariedade dos amigos, né? Com a força, com a fé que Tassiana passava para a gente. Né? E a gente conseguiu, né, passar esse período e suportar e estar bem aqui. Né? Hoje estou bem, estou livre, né? A gente fica feliz por viver esse momento. E eu espero que todos se cuidem, né? Todos, né, tenham esse cuidado, mantenham essa vigilância para que menos pessoas sejam atingidas. Né? E isso eu passei e eu vi o quanto é ruim você ficar num isolamento domiciliar. Mas, graças a Deus, estamos aqui, estamos bem, né? E estamos felizes porque hoje eu já não vou ter mais essa preocupação de estar levando, porque, graças a Deus, a gente já não transmite mais para as pessoas. Muito bem, mas lembrando para você que está em casa nos assistindo, que esse vírus é coisa séria, muito séria. Eu mesmo fui acometido, mas eu tive que passar 7 dias no oxigênio. Então, você cuidado para não pegar esse vírus, porque ninguém sabe quando vai chegar até você, tá vendo? Ó, Nininho, graças a Deus, ficou assintomático, não sentiu nada. Mas já eu tive que passar 7 dias a 8 dias no oxigênio. Então, se cuidem e fiquem em casa. Graças a Deus, eu já estou liberto, estou livre também da Covid. Então, vamos cuidar do vice-prefeito Renê, que ainda não pegou, né? Espero que não pegue. Ô Nininho, em relação a essa escolha desse vice-prefeito, como é que você avalia Renê vindo para o grupo, Renê apoiando e participando de mais essa pré-candidatura de vocês aí? Como é que você avalia, doutor Renê Alencar? William, Renê falou, né, quando você fez a pergunta em relação à minha pessoa, e a gente, é isso que ele passou, que ele disse aqui para vocês, internautas, que a nossa convivência sempre foi uma convivência muito sadia, muito próxima e muito próspera também, certo? Porque a gente começou a ter mais contatos de forma mais intensa, né, quando o Renê foi para Recife estudar. E quando ele chegou lá, eu já estava em Recife. Né? E eu era um frequentador assíduo da Casa de Estudante de Pernambuco e da Casa de Estudante do Nordeste. E foi nessa casa, a Casa de Estudante do Nordeste, eu
passei 8 meses nela. Né? Morei por 8 meses. E aí a gente vê, né, a identificação nossa com as pessoas que frequentam essas duas casas, porque são pessoas do interior que têm uma vida parecida com a nossa. Muitos saíram da roça, né, outros foram da cidade, mas sempre de um padrão de pessoas simples e humildes. Né? E aí René chegou na capital, né, René mostrou interesse, em aprender. Na capital, um matuto na capital que venceu tudo isso. Venceu tudo isso. Se tornou-se presidente da Casa de Estudante de Pernambuco, e quando ele foi premiado pelo governo do estado como terceiro, o melhor, né, entre os 3, ficou entre os 3 melhores da Casa de Estudante do Nordeste, de Pernambuco, eu estava lá, eu presenciei isso, e fiquei muito feliz, né, e gratificante de ver um conterrâneo, ver um amigo, né, ter feito uma excelente gestão e chegar a ser reconhecido pela maior autoridade do Estado, que é o governador. Então, eu já enxergava ali que essa capacidade de René de ver longe. E aí ele batalhou, terminou o curso dele, e a gente continuava lá, convivendo, né? Nos finais de semana, a gente sempre estava num barzinho, ia tomar uma cervejinha, dialogar, conversar. Outros amigos também participavam. Né? E a gente poderia estar em partidos diferentes, mas tinha uma convergência de pensamento. Né? Naquela época, a gente tinha uma relação política na capital, mas quando chegava no interior tinha outra. Né? Porque tem essa relação. Mas eu sempre fui de ter uma visão mais para frente, e tudo que René fala aqui, né, de combater as injustiças sociais, né, de pensar no coletivo, né, de igualdade para todos, né, todos, e tudo isso daí bate com o que eu sempre pensei. Eu fui prefeito 8 anos, nunca persegui ninguém. Pelo contrário, eu valorizava o servidor público. Porque eu acho que a gente, além de fazer as obras, a gente tem que pensar nas pessoas. Né? E é para as pessoas que você tem que se voltar, né? Que você tem que valorizar. Se o servidor não está dando certo aqui, mas ele às vezes está certo em outra função. Né? Vamos só remanejar, que acaba produzindo mais e fazendo o que ele gosta. Então, é nessa troca de diálogo que a gente vai construindo. E eu disse para René, outro dia, conversando com ele, eu dizia: René, aqui em Parnamirim, prefeito e vice, né, poucos chegam no final. Eu tive, assim, com o Fernando, mas foi um afastamento bem harmônico, bem próximo. Né, que eu dizia para Fernando, e Fernando, fica aqui, mas um pouco eu ficava, né, ajudando ele lá. Até que eu disse: Fernando, agora vai. Disse: não, beleza, numa boa. Então saímos, né, sem eu sair jogando pedra. Nunca fui de jogar pedra em ninguém. Eu acho que todo mundo precisa de todo mundo. Né? Eu acho que quando você se une, que você estende a mão, que você se dá as mãos, fica mais fácil construir. Né? Fica mais fácil construir. Então, eu nunca subi no palanque para agredir ninguém. Né? E nunca ninguém vai ver esse daqui fazer isso. Porque eu acho que no palanque, né, você está ali discutindo o futuro das pessoas. Muitos que vão para um comício, que vêm de longe, né, muitos que rodavam 70 quilômetros, como é o caso de Parnamirim, eles vão para lá para ouvir as propostas, ouvir o que é que você tem para oferecer se chegar a ganhar as eleições. Então, é esse respeito que você tem que ter com as pessoas, né, que saíram até, acho que há 3, 4 horas estão lá em pé. Exato. Né? E aí, eu sempre tive esse cuidado, né, de pedir aos companheiros: não, eu acho que a nossa linha é essa. Né? Nossa visão é essa, é de unir, né, de juntar. Né? E quando a gente aconteceu dessa união do PT com o PSB,
né? Eu fiquei muito feliz porque eu nunca tive afastamento, Renê. A gente sempre teve aproximação. A gente sempre teve convergências de pensamentos em defesa daquele simples, do humilde, do pequeno, do mais necessitado. Agora, obedecendo à legislação, né, cumprindo o que a lei diz, né, seguindo o rito da democracia e respeitando as pessoas. Então, tudo isso daí é um processo fundamental que você constrói, mas você não constrói só, constrói com outras pessoas. E aí, essa construção, né, da nossa união, eu acho que só consolida isso. E aí eu comecei a falar, não finalizei, que essa união é para começar, né, e terminar no último dia que seja para encerrar mesmo. Né? Mas dentro do público, porque na relação pessoal isso daí é infinito. Né? Vai até quando a gente partir dessa vida. E aí, com o Renê, eu tenho essa relação, e com a esposa dele, com Carol também, com a família de Carol, né? Com a família de Renê. Então, tem essa ligação que foi construída, não só nós, mas também com outros. E eu, quando o Renê disse aqui, não, ele não guarda mágoa, realmente, graças a Deus, né? Eu peço a Deus todos os dias, meu coração não tem lugar para mágoa, meu coração não tem lugar para maldade, porque se eu tenho Deus, Deus é amor, né? Deus oferece o quê? Deus oferece coisas boas, flores, rosas, um novo caminho de paz, de prosperidade. E é isso que a gente quer. Mas se a política exige que a gente faça a nossa defesa, a gente vai fazer nossa defesa. Porque quando você entra na política, você não pode ter medo. E quando eu entrei, é porque eu não tinha medo. Mas medo não significa dizer, não ter medo não significa dizer que eu tenho que pisar em alguém. De forma nenhuma. Eu não posso ter medo de defender quem precisa. Eu não posso ter medo de defender quem é injustiçado. Eu não posso ter medo de levantar a bandeira da justiça social. Então, é esse processo que a gente tem que mostrar ao povo, né? Que nós vamos discutir sim, nós vamos debater sim, mas vamos debater o futuro. Vamos debater aquilo que Parnamirim precisa, que Parnamirim quer mais. Eu fiz muitas adutoras, levei muita água para várias localidades, mas que é preciso ter mais então vamos debater. Né? A gente não pode aceitar ainda a comunidades sem abastecimento d'água, porque existe a lei que diz que a água é universal, assim como a energia. Se a energia chegou, a água também tem que chegar para todos. E aí, vamos construir junto, dialogando com o Renê, né, ouvindo as ideias dele, que são ideias que a gente vê que quer avançar. Né? Renê falou da questão do concurso. O concurso hoje, para o ano, porque já é lei em Parnamirim. Né? A Câmara votou e aprovou uma lei para concurso. E isso que a gente enxerga, é isso que a gente quer, é isso que a gente deseja. Né, que a união, né, seja próspera e feliz por encontrar uma pessoa que se identifica comigo. Exato. E eu também me identifico com ele, porque nossos pensamentos só convergem. Muito bem, eu queria até dar um testemunho agora aqui, que nesse programa Ponto de Vista, ele já existe, acho que já está quase um ano aí no ar, e esse seu testemunho aí, o que Nini acabou de falar, eu acho que isso foi uma aula de como deve ser um político, não é? Sem perseguir, sem ter ódio, sem ter mágoa, sem usar o discurso do ódio. Então, Nini, eu acho que você agora acabou de dar uma aula para todo mundo que está assistindo. Eu tenho certeza que os gestores aqui, Renê, de todo o sertão de Pernambuco, do estado de Pernambuco, de onde estiverem assistindo, tiveram agora, nesses 10 minutos que você falou aí, de 5 a 10 minutos, uma verdadeira aula
de como deve ser um político e como deve ser um gestor. Então, Nininho, eu acho que você tem aqui do seu lado, o Renê, você tem aqui do seu lado um professor. Você estava ouvindo atentamente e você tem aí um professor que vai estar aí, né, nessa caminhada que começa agora, dessa pré-campanha de vocês. E eu vou pedir agora para Renê para que ele possa fazer as considerações finais, depois dessa aula que a gente acabou de assistir de Ferdinando Lima de Carvalho. Eu vou até pedir para o pessoal da Sim TV pegar esse trecho, né, e colocar especificamente no YouTube, porque é uma verdadeira aula de como um político deve ser. Renê Alencar. William, realmente... Deixa eu ligar. William, realmente a gente, como eu falei, logo eu já antecipei essa aula, né? Foi. Eu disse que quem era Nininho atrás, né? É justamente isso. É nisso que a gente acredita, é nesse coração, é nesse ser humano que pensa no diálogo, pensa no próximo, e que essa parceria, que antes era na teoria, se Deus quiser agora vai para a prática e vai com muita harmonia, com muito respeito, como você falou, Nininho. Tem alguns casos que acontecem do vice não terminar o mandato com o prefeito. Eu acho que isso acontece porque às vezes as pessoas querem dar um passo a mais do que o permitido. Se você é eleito como vice, você tem que se comportar como vice. Muitas vezes acontece que o vice é eleito junto com o prefeito, William, quando é no dia 1º de janeiro na posse, já está fazendo campanha para ser candidato a prefeito contra o prefeito que ele foi eleito junto com ele. Então, qual é a parceria que tem aí? Qual é a harmonia que tem aí? Qual o respeito que tem aí? Então, se você foi eleito para ser vice os 4 anos, você tem que ser vice os 4 anos. Você tem que respeitar, você tem que saber aquele espaço. E o espaço você tem que conquistar. O respeito você tem que conquistar. E Nininho é essa pessoa democrática, Nininho é essa pessoa calma, essa pessoa tranquila, de diálogo. Por isso que eu acredito. E eu não tenho dúvida que essa parceria, caso dê certo, essa pré-campanha e caso a gente venha a ser vitorioso, eu não tenho dúvida que isso vai permanecer até o fim, como ele falou. Por quê? Porque a gente sabe o nosso limite e ele também sabe o nosso potencial. Então vai ser uma troca de respeito e harmonia. Sem ninguém, os momentos bons vão ser comemorados pelos dois. Os momentos ruins vão ser também discutidos com os dois. Uhum. Não vai ter essa de, se o prefeito fosse eu faria. Não. O prefeito é os dois, o vice é os dois, a equipe é uma só. É nisso que eu acredito. Quando a gente age assim, pensando no próximo, sem ter maldade com o próximo, as coisas acontecem. E se Deus quiser, dá certo. Muito bem. Só lembrando a vocês que esse é o programa mais longo da história do Ponto de Vista. Nós já ultrapassamos aí 1h20 de programa. E a gente nunca tinha ultrapassado, viu? O pessoal da Sim TV já está puxando minha orelha aqui. Mas vamos lá, eu vou pedir para Nininho fazer as considerações finais dele e depois Renê. Então eu vou pedir logo para Renê. Renê faz logo e Nininho encerra com as considerações finais de Nininho. Quero agradecer a você, a Nininho, a todos os internautas, nossos conterrâneos que ficaram até esse momento nos assistindo. Quero agradecer a toda a minha família, a minha esposa que está presente, a minha mãe, meus irmãos, meus tios. Quero agradecer a todos aos companheiros de partido, em nome do nosso líder maior, Geraldo Sampaio, que eu saldo todos os demais. Quero agradecer a meus contemporâneos de Casa de Estudante, que também nos dá, nos incentiva a gente chegar a isso. A todos os meus amigos. E também eu quero deixar uma reflexão, que hoje em dia, William, as redes sociais é uma coisa sem controle, é uma coisa sem limites, onde as pessoas acham que é um mundo sem lei, mas não é. As autoridades estão aí, as leis estão aí. Então eu acredito, eu sou da área e eu digo que não existe crime perfeito. E nós temos que ter muito cuidado nessa eleição, porque vai ser uma eleição baseada em rede social, vai ser uma eleição que não vai ter movimentos públicos como
carreatas, passeatas, caminhadas. Então vai ser uma eleição que a base vai ser a rede social. E a rede social hoje é uma ferramenta muito perigosa. Então, é a era dos fake news que a gente está. Então, eu peço aos nossos futuros adversários, numa campanha, na futura campanha, que vamos respeitar os próximos. Tanto a gente respeitar eles, como eles nos respeitar. Vamos discutir no campo das ideias, nos campos das propostas, esquecer o lado pessoal de um e de outro, que sempre tem uma família de um lado e do outro. Parnamirim é uma família só. Minha família é de um lado e do outro. A família do adversário também é lá e cá. Então, qualquer palavra, qualquer coisa que você diz no campo pessoal, isso atinge as pessoas. Isso gera violência, isso gera discórdia dentro das famílias. Então, eu peço que todos nós iremos fazer uma campanha leal, uma campanha justa, uma campanha baseada na causa social, no coletivo, lutar pelas suas ideias, e esquecer o lado pessoal de cada candidato, vereador, vice-prefeito, prefeito, independente do nosso lado. Nininho tem essa harmonia de não usar o adversário como inimigo, e sim como adversário. A gente também tem o mesmo pensamento. E esse recado que a gente deixa, essa reflexão que a gente deixa, a gente precisa de paz. E a gente precisa de Deus no comando. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, doutor René. E agora também vou deixar aqui as considerações finais de Nininho Carvalho. William, primeiro agradecer a você, né, por nos dar essa oportunidade de vir aqui no seu estúdio aí da Cine TV, né, e nos propiciar esse momento, né. Então, a você e toda a equipe da Cine TV, né, nosso agradecimento, né, e você trazer de uma vez logo eu e René. Ter do lado aqui um amigo, um companheiro, um pré-candidato a vice-prefeito e uma pessoa que eu conheço. Então, essa interlocução, essa interação que existe entre a gente é muito forte, porque a gente comunga com as ideias e comunga com o mesmo pensamento do que fazer por Parnamirim. Mas também, como a gente está finalizando, agradecer a presença da minha esposa, Tassiana, agradecer a toda a minha família que sempre nos apoiou, que sempre esteve junto conosco, agradecer a Tássio, né, e pela grandeza de gesto que fez e que continua fazendo, seguindo como líder da nossa campanha, procurando sempre buscar os caminhos melhores para Parnamirim, até porque você ainda tem uma data ainda para concluir, e com as ações que já vem fazendo e que vem desenvolvendo, então um elenco de obras está sendo distribuído por todos os cantos do nosso município, né? Vários abastecimentos d'água, como abastecimento d'água do Mororó, da favela, Jatobá, né? Ações de diversas, abastecimento d'água também da floresta, Volta Grande, tudo isso são obras que estão sendo tocadas no nosso município para falar de abastecimento d'água, fora outras ações mais que também vem desenvolvendo. E isso que eu quero dizer também para vocês que estão ouvindo, todos os internautas, mas de modo especial aos internautas de Parnamirim, né, que está nos acompanhando, é que Parnamirim é a cidade do meu coração, a cidade da minha mãe, do meu pai, da minha família, meu torrão natal, a cidade que eu amo e que vou amar para sempre, porque é uma terra que a gente, quando sai, fica querendo voltar. Logo, quero voltar logo para Parnamirim, porque lá está os amigos, lá está as amizades, lá está a família. E o maior prazer que eu tive foi governar Parnamirim por 8 anos. Né? E aí eu disse, eu tenho que me dedicar, que eu quero mostrar Parnamirim o amor que eu tenho por essa terra.
né? E o que eu podia fazer era oferecer serviços de qualidade, né? Levar mais benefícios para a população, né? Fazer uma saúde melhor, fazer uma educação melhor, né? Levar água para quem está precisando, né? Patrulhar as estradas, buscar as ações para aquele que está mais distante da cidade, porque você imagina, na cidade você tem tudo perto de você, você tem um hospital, você tem farmácia, você tem calçamento, você tem correio, tudo. E aí eu comecei a levar isso para a zona rural, para os povoados, para o distrito. Não pode ter distinção. Vamos fazer na cidade, esquecer a área rural. Não, eu tenho uma relação muito próxima com o povo do campo, com o povo da área rural. Nos meus finais de semana, eu estava numa comunidade, eu estava conversando com eles, estava indo olhar um local para fazer uma barragem, para fazer um açude, para perfurar um poço, para ver a necessidade de cada um e o que a gente poderia trazer para aquela comunidade. É uma satisfação imensa quando você vê um sonho das pessoas sendo realizado. Então, por diversas vezes eu chorei. Chorei com o homem do campo, chorei com o povo da rua, quando os benefícios chegavam. E é isso que nos alimenta. É você ver essa reciprocidade do povo. Reciprocidade do povo. E é por isso que eu continuo, como meu pai me ensinou, com a casa de portas abertas. Se você quer entrar na política, você tem que receber o povo, você tem que ouvir. Com quem é que a gente aprende? Ou na sala de aula ou conversando com o povo. Mas quem sabe mais, né, do cotidiano é aquele que está lá na área rural. O sofrimento que ele passa, a dificuldade que ele passa. E ali a gente tem que extrair, né, aquele anseio dele, para que a gente possa ir buscar o que precisa. Não adianta eu querer ir buscar, vou lutar por um aeroporto de Parnamirim, não tem sentido. Eu tenho que buscar e tenho que lutar por aquilo que o povo precisa.